Desafios clínicos na reabilitação da afasia. Oi, pessoal. Se você trabalha com pacientes afetados pela afasia, esse vídeo vai ser de grande interesse para você. Existem muitos aspectos importantes da interação clínica que são tratados apenas superficialmente ou não abordados só em livros de terapia de afasia. Portanto, os fonoaudiólogos envolvidos na reabilitação de pacientes com afasia enfrentam desafios clínicos significativos. Por exemplo, certos sintomas da afasia, como parafasias, perseverações ou agramatismo, são muito familiares aos médicos, mas muito difíceis de abordar na terapia. Da mesma forma, algumas questões como intensidade do tratamento ou motivação do paciente são intuitivamente percebidas como importantes contribuintes para o resultado clínico, mas normalmente não são bem integradas no desenvolvimento de objetivos clínicos, provavelmente porque os médicos não sabem como aplicar esses princípios. Pense nas perseverações como uma combinação de subestimulação do alvo correto e uma superestimulação do incorreto. Portanto, você deve considerar uma abordagem combinada. Concentre-se nos problemas de nomenclatura, fornecendo ao paciente pistas para maximizar o acesso à resposta apropriada e, ao mesmo tempo, incentivando o paciente a se automonitorar para diminuir os erros de produção. As abordagens de reabilitação para a anomia tendem a ser muito familiares para a maioria dos médicos, mas as estratégias usadas para inibir a perseveração podem exigir algum tempo de adaptação. Então, que tipo de estratégias eu posso usar para limitar as perseverações? Por exemplo, você deve evitar usar a palavra perseveração. Por isso, seria uma estimulação adicional da resposta errada. Antes de fornecer ao paciente o próximo estímulo, certifique-se de usar um conjunto preparatório. Como assim? Você pode falar assim: escute, olha, eu vou falar a próxima palavra. Olha, eu ainda quero que você apenas diga uma palavra. Posso começar? Isso tem a vantagem de distrair as produções anteriores e criar algum atraso entre as apresentações dos estímulos. Da mesma forma, é bom introduzir um atraso entre o estímulo e a resposta. Os pacientes muitas vezes produzem a palavra errada em vez de uma perseverança. Tá, mas como isso é diferente? É semelhante e também é um desafio clínico. Esses erros são chamados de parafasias e existem vários tipos de parafasias. Parafasias semânticas, por exemplo, dizer cachorro ao invés de gato. Parafasias fonêmicas, por exemplo, dizer mate ou late para gato. E neologismos, por exemplo, dizer estapole para gato. A teoria nos ensina que produzimos palavras em aproximadamente 2 estágios. O objetivo da primeira etapa é selecionar um item lexical. Quando você está olhando para um cachorro, as características relacionadas ao conceito de cachorro, ou seja, tem 4 patas, late, abana o rabo e etc., se combinam para ativar o item lexical. No entanto, itens relacionados que podem compartilhar algum desses recursos também são ativados de alguma forma. O item lexical mais ativado será selecionado para um processamento posterior. Um erro nessa fase pode levar a uma parafasia semântica, dizer gato ao invés de cachorro, por exemplo. É por isso que a maioria das parafasias semânticas está relacionada ao significado da palavra-alvo. Uma vez selecionado o item lexical,
passa para o estágio 2, durante o qual é recuperada a composição fonêmica do item lexical. Os fonemas são selecionados e ordenados. Um erro no estágio 2 pode levar a uma parafasia fonêmica, ou seja, dizer log para cachorro, por exemplo. Existem várias maneiras de tratar as parafasias clinicamente. Uma é desenvolver uma hierarquia de dicas que ordene as dicas de menos para mais, para ajudar o paciente. Essa hierarquia pode incluir pistas semânticas, pistas fonológicas ou ambas, dependendo do padrão de erro de nomeação do paciente. Também pode incluir dicas de multimodalidade, como uma solicitação para desenhar um objeto. Uma segunda abordagem se concentra em estimular o item do destino ativando links semânticos. A análise de características semânticas é o exemplo mais conhecido dessa abordagem. Existe um equivalente fonológico para essa abordagem chamada análise de componentes fonológicos, que se baseia mais em pistas fonêmicas e ortográficas para estimular a resposta alvo, a resposta final que você quer que o paciente dê. Finalmente, a terapia para a parafasia também pode incluir o uso de outras modalidades, como escrever, desenhar ou gesticular. Se as parafasias dominarem a produção verbal do paciente, isso pode levar à afasia do jargão. Jargão na afasia é quando um paciente com afasia é, em sua maioria, ininteligível, provavelmente devido à predominância de parafasias ou neologismos. 3 tipos de jargão são identificados. O semântico, a fala é quando a fala contém palavras reais, mas os enunciados não fazem sentido. O neológico, que é a presença de neologismos. E o fonêmico, são muito poucas palavras reconhecíveis. A afasia de jargão não é um tipo separado da afasia em si, mas sim um subtipo associado à afasia de Wernicke. Geralmente está associada à má compreensão, à nosignosia, ou seja, a falta da percepção da deficiência, o automonitoramento deficiente e logorreia. Esse quadro clínico é bem difícil de tratar. A abordagem terapêutica para a afasia por jargão deve visar habilidades de compreensão e automonitoramento, ou seja, a anosognosia. Por exemplo, após qualquer tarefa de compreensão, o paciente pode ser solicitado sistematicamente a julgar a sua resposta. Isso enfatizará a importância do automonitoramento constante e você poderá coletar dados sobre a compreensão e automonitoramento dentro da mesma atividade. Se o seu paciente também tiver logorreia, pode ser prudente desenvolver atividades que não exijam uma resposta verbal, pelo menos no início. Em alguns casos, pode ser apropriado pedir ao paciente que julgue suas produções orais gravadas. Isso pode ser mais fácil para o paciente, principalmente se o problema envolver a quantidade de recursos de processamento. Julgar a própria produção, de fato, requer 2 tarefas simultâneas, prestando atenção à fala e ao mesmo tempo em que ela está sendo produzida. A linguagem expressiva pode ser tratada visando a descoberta de palavras e as parafasias semânticas e fonêmicas. Em vários casos, esses processos podem ser facilitados por outras modalidades, e muitos desses pacientes mostraram habilidades de escrita relativamente melhor preservadas. Com pacientes com afasia não fluente, um dos maiores desafios é o agramatismo.
Isso se refere à tendência de um paciente com afasia de Broca usar principalmente substantivos e muito poucos verbos e quase nenhum fator gramatical e marcadores morfológicos. Há discordância na literatura quanto à causa do agramatismo. Alguns autores argumentam que há um déficit sintático específico que impede o paciente de atribuir papéis aos elementos da frase. Isso leva aos erros de reversão típicos exibidos por esses pacientes. Outros fatores veem a origem da dificuldade na transição entre a estrutura profunda para a estrutura de superfície dentro da estrutura da gramática. É a estrutura da gramática transformacional de Chomsky, vocês lembram disso? Por exemplo, esses pacientes geralmente não conseguem entender uma frase na voz passiva. E ainda outros autores defendem um prejuízo na alocação de recursos, como evidenciado por melhor processamento sintático receptivo do que o expressivo, em alguns casos. Essa falta de acordo sobre o mecanismo do sintoma torna a terapia para o agramatismo muito desafiadora. Com esses clientes ou pacientes, eles usam poucos verbos, muito pouco verbo. Uma boa ideia é focar a terapia especificamente nos verbos. Outra razão é que os verbos são a articulação central de uma sentença. Por exemplo, nadar ou dormir requer apenas um agente, né? Por exemplo, João está dormindo. Tem um agente só, João. Enquanto dar, o verbo dar, requer 3 argumentos. Por exemplo, João dá a bola para o menino. Né? Tem o João, tem o dá, tem a bola, tem o menino. Então, para maximizar o impacto do agramatismo, a terapia não deve se concentrar apenas nos verbos, mas nos verbos em um contexto de sentença, e não isoladamente. Se o seu paciente tiver problemas específicos com sentenças reversíveis, outra abordagem útil é a terapia de mapeamento. Na terapia de mapeamento, o paciente é ensinado a associar papéis temáticos a elementos de frase e como esses papéis são modificados, por exemplo, para gerar perguntas. Ao longo desse tipo de terapia, os suportes visuais são usados como ilustração concreta dos papéis e modificações de frases. Para pacientes com distúrbios agramáticos mais leves, a gente faz com estruturas sintáticas mais complexas. Finalmente, se o seu paciente tiver problemas específicos com marcadores morfológicos, por exemplo, plurais, pretérito e etc., pode ser necessário treiná-lo separadamente. A literatura ela confirma que não há generalização cruzada entre essas 3 abordagens e você deve considerar direcioná-las separadamente. Outra questão é a ecolalia. A ecolalia é a repetição automática e não comunicativa de uma palavra ou enunciado sem compreender o seu significado. A ecolalia é uma síndrome de ecofenômenos ou comportamento de imitação, que é um ato de dependência social quando o paciente repete algo sem instrução. Existem vários tipos de ecolalia, diferenciados por fatores como o tempo e formato do enunciado. A ecolalia é mais comum em pacientes com afasia fluente do que os não fluentes. E indivíduos com afasia também podem apresentar ecopraxia, que é a repetição de ações, ou ecografia, que é traduzir estímulos visuais em escrita. No entanto, essas formas de ecofenômenos não são frequentes. Ao planejar o tratamento, considere se o comportamento ecolálico tem consequências negativas ou positivas na comunicação. Uma consequência negativa
apareceria quando a ecolalia interfere na comunicação bem-sucedida, talvez para uma pessoa com afasia fluente. Nesse caso, estratégias de tratamento individualizadas teriam como objetivo inibir a ecolalia, talvez introduzindo um ponto de pausa durante a fala. Em contrapartida, para uma pessoa com afasia não fluente, criar uma estratégia de tratamento que direcione a repetição para frases aprendidas ou uma comunicação significativa pode ter uma consequência positiva na interação. Ou seja, a repetição ecolálica pode ser utilizada como ferramenta terapêutica. Generalizar um comportamento aprendido, automatizá-lo para um contexto novo ou diferente é ótimo, pois assumimos que os pacientes descobrirão por conta própria como aplicar o comportamento aprendido em novos contextos. Ou seja, a generalização tem sido abordada como um processo passivo, usando estratégias para treinar e esperar. Como clínicos, podemos fazer melhor, reconhecendo que a generalização não é um processo unitário, mas deve ser visto como 2 processos e planejando ativamente a generalização desde o início do tratamento. Gente, os 2 tipos de generalização são generalização de resposta e generalização de estímulo. A generalização de resposta é o aparecimento de uma resposta diferente, mas semelhante em uma situação não treinada. Por exemplo, aplicar uma estrutura sintática que foi treinada em terapia com um conjunto de palavras para um conjunto diferente de palavras. A generalização bem-sucedida ocorreria se a estrutura sintática treinada, que a gente treinou em terapia, fosse usada corretamente com itens não treinados, que você ainda não treinou. A generalização repetido em um contexto diferente e não treinado, por exemplo, quando um comportamento de saudação aprendido é usado com sucesso com uma pessoa de comunicação diferente. Processos psicolinguísticos ou linguísticos que facilitam um tipo de generalização podem não facilitar o outro. Embora seja um resultado de tratamento ideal, a generalização não pode ser esperada se o tratamento em si não for bem sucedido e deve ser planejado ativamente como parte do protocolo de tratamento. A generalização bem sucedida ocorreria se a estrutura sintática treinada fosse usada corretamente com os itens não treinados. Embora seja um resultado de tratamento ideal, a generalização não pode ser esperada se o tratamento em si não for bem sucedido e deve ser planejado ativamente como parte de protocolo de tratamento. Ok. Mas como eu posso determinar se um paciente está interessado em um programa de tratamento ou motivado para participar desse tratamento? A motivação, ela tem muitas definições. Comum a quase todas as definições são as ideias de motivação como uma força ou impulso de energia que é direcionada de uma maneira específica para um objetivo. Muitas vezes, quando os médicos pensam em motivação, é em um sentido geral e usado para explicar por que um paciente não faz o progresso previsto no tratamento. Uma maneira diferente de pensar sobre motivação é a teoria da autodeterminação, que qualifica os tipos de motivação dependendo em grande parte das razões que levam as pessoas a agir da maneira que agem. A motivação autônoma é um estado desejável, caracterizado pela escolha, na capacidade de atingir um objetivo e razões autosselecionadas para agir. Oposto a isso está a desmotivação,
quando um indivíduo, um paciente, não aceita que é capaz de completar as ações necessárias para atingir um objetivo. Entre esses dois estados está a motivação controlada, onde a motivação para agir vem de fora do indivíduo. Aplicado ao tratamento clínico, um paciente que demonstra motivação autônoma é investido no processo de tratamento e nele ele é engajado bem ativamente, mas é por um senso de obrigação ou exigências autoimpostas para melhorar. Um cliente ou um paciente, como vocês queiram, em estado desmotivacional, ele pode participar de sessões de tratamento, mas fazer progressos bem limitados, porque não está engajado no processo e não acredita que o tratamento vai resultar em uma mudança. O estado de motivação de um paciente pode flutuar e não ser facilmente identificado. Como clínicos, o nosso papel é reconhecer os estados de motivação e incentivar e apoiar a autonomia de um paciente na comunicação o mais alto nível possível. Abordagens de tratamento devem ser centradas no paciente. Um modelo social, a escala de alcance de metas, metas e técnicas de tratamento com base nas necessidades e desejos de comunicação declarados de um paciente. Uma técnica de tratamento, ela pode ser selecionada para melhorar um comportamento de comunicação específico e, em conjunto, o clínico pode usar estratégias para melhorar a autoeficácia do cliente ou na capacidade de atingir um objetivo. Essas estratégias se enquadram em uma das 4 fontes que constroem a autoeficácia. A experiência de domínio, quando o paciente experimenta sucesso, talvez por meio de atividades de dificuldade gradualmente crescente. Experiência, quando o paciente vê outra pessoa completando com sucesso o comportamento, como no tratamento em grupo. Persuasão verbal por meio de feedback genuíno e objetivo e encorajamento clínico. E experiência afetiva, quando ajudamos o paciente a considerar seus estados fisiológicos e afetivos e como eles podem ajudar a melhorar o desempenho ou apresentar barreiras. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.